Eu estava brincando com a Maria de Fátima, com o Kiko, que se fosse em Goiânia, a gente estava pontualmente no horário. Mas assim, né, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, né, mas a pontualidade da aviação não foi dessa vez. Então assim, por conta desse atraso, eu tive que dar uma redimensionada no que eu tinha pensado em fazer e preparado para fazer. E eu penso que nós podemos fazer talvez um certo bate-papo, né? Porque normalmente quando a gente tem um pouco mais de tempo dá para fazer uma exposição mais organizada e aí a gente pode abrir para o debate. Então o que eu sugeriria? Não sei se vocês concordam, vocês todos e todas concordam comigo. Eu posso fazer um panorama mais genérico, né? Não só daquilo que eu entendo que se possa chamar de uma teoria da formação humana presente na obra marxiana, né? Elencar e indicar muito rapidamente algumas pistas, né, que me levaram a buscar e tentar mapear essa formação, e aqueles 3 grandes momentos que constituem essa formação. Muito rapidamente, em linhas bastante gerais, e aí a gente pode depois ir batendo papo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer que seja, a gente, né, levanta a mão, a gente vai interrompendo a conversa, e depois que eu terminar a gente pode aprofundar o debate aí a partir de dúvidas, a partir de questões pertinentes ao trabalho de cada um de vocês, ou curiosidades, etc, etc. O que vocês acham dessa ideia? Podemos fazer assim? Sim. Perfeito. Eu queria combinar com vocês alguma coisa, né? Em primeiro lugar, absolutamente fundamental para mim. Por favor, não me chama de senhor. Pode chamar de você. De tio não precisa, porque eu não sou casado nem com o irmão, nem com a irmã, nem do pai, nem da mãe de nenhum de vocês, né? Que eu saiba pelo menos. Então assim, vamos, né? Caio, nem professor precisa, né? Não ligo para isso, até eu faço questão de nem sentar atrás desses púlpitos, eu gosto de ficar mais próximo, inclusive. Até a roda eu acabo preferindo do que, né, a nossa organização taylorista, fordista das salas de aula. Mas isso aí não dá tempo, se a gente for rearrumar agora, a gente perde muito. Pode ser então, vocês podem fazer quaisquer perguntas. Eu parto de um pressuposto simples, de que não existe pergunta besta, não existe dúvida boba. Se ela é uma dúvida, ela é válida por si só. Tá? Uma palavra que não entendeu, que eu pronunciei, uma palavra que não conhece o significado, se quiser trazer outros autores e outras autoras, né? Se eu tiver condição de debater com essas pessoas, a gente debate, senão eu vou dizer, olha, não conheço, legal, vou estudar, etc. Então, tudo bem então assim? Perfeito. Eu trouxe alguns exemplares, né, na verdade trouxe 2 livros, né, um livro meu do mestrado sobre Mesaros, eu estudei o Mesaros no meu mestrado, e meu doutorado sobre Marx. Eu vou passar aí, vocês dão uma olhada. Desse do Mesaros só tenho 3 exemplares, e do Marx eu trouxe, se não me engano, 14. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada aí, por gentileza, quer que passe um para o lado do outro? Já volto. Bom, muito rapidamente, né, dando algumas linhas gerais dessa questão envolvendo ou circunscrevendo ou concernente à teoria da formação humana presente do Marx. Não vou falar de motivações pessoais para os estudos, né, acho que nesse momento elas até têm algum significado, né, porque talvez o Freud nos ajude a entender essas coisas, mas eu vou falar das questões teóricas, que acho que elas são muito mais pertinentes para esse momento, sobretudo no tempo que a gente tem. Eu venho estudando trabalho e educação há algum tempo, estudo Marx há algum tempo, estudo autores e autoras marxistas há algum tempo. Não muito, né? Aliás, até bem pouco. Marx acho que não tem 15 anos que eu leio Marx, ou seja, não é nada. E se alguém disser algum dia que leu muito Marx, vocês desconfiem. Se disser que leu todo Marx, vocês podem cair na gargalhada, tá? Inteiramente. Simplesmente por algumas questões, né? O Pedro certamente sabe disso, porque inclusive quando teve em Goiânia tocou nesse assunto. Existe um projeto editorial de edição pela primeira vez na história das obras completas do Marx e do Engels, né? Marx, Engels, eu não sei falar alemão, então. Existe a Mega 1, tem 50 volumes, e existe a Marx Engels Complete Work. Em inglês também 50 volumes, mais ou menos.
Mas a Mega 2 é o primeiro esforço de tentar organizar toda a obra completa do Marx com Engels, ou seja, toda a obra completa, nesse caso, infelizmente, não é uma redundância. E ela está prevista, estava prevista, porque com a queda do muro, com aquela coisa toda, o projeto perdeu o apoio, mas estava previsto para alguma coisa como 120 a 130 volumes, com 2 tomos de em torno de 1000 páginas cada um. Eu sou de humanas, eu não sei contar até tanto, né? E a minha formação em educação física me faz contar só até 8, que é a série de hipertrofia. Então, vocês viram que deu certo, né? Então, alguém que disser para vocês que leu todo o Marx, vocês podem literalmente cair na gargalhada. Mas eu venho tentando ler a obra marxiana, né, nesses anos, nesses poucos anos que eu leio, e as questões concernentes à educação sempre me incomodaram. Eu venho de família de professores, meu pai é professor, minha mãe é professora, meus tios são ou foram professores, são casados ou foram casados com professores, minha irmã é professora, ou seja, não tive escolha. Meus primos todos são professores, não tinha chance de sair daí. E essas questões da educação sempre me chamaram a atenção. E eu fui começando a ler, né, alguns autores brasileiros, alguns autores, né, Manacorda, essa galera, eu comecei a ler esse pessoal que falava de educação em Marx, e eu comecei aos poucos a me dar conta, obviamente com a ajuda de outros autores e autoras, que quando se falava em educação na obra do Marx, a maior parte da produção estava falando, na verdade, ou de pedagogia ou de escola. E todos os trabalhos, a maior parte dos trabalhos que eu li sobre, né, educação em Marx, iam tratar justamente daquela relação entre trabalho produtivo e educação, ou unilateral, ou politécnica, ou tecnológica, né? Depende do texto que você pega, da época que o Marx escreveu, ele usou um, outro ou outro termo. Ou, ainda, da relação entre o caráter público e o caráter estatal da educação, tal como está presente lá na crítica do programa de Gotha. Ao me deparar com a formulação do Mésaros, eu já tinha uma certa entrada na formulação do Lukács, ou do Lukács, Lukács, como vocês quiserem, eu falo Lukács, uma certa entrada na formulação do Lukács, principalmente no Lukács da ontologia. Me deparei com a obra do Mésaros e, em primeiro lugar, eu me dei conta de que a compreensão que se vinha fazendo da formulação do Mésaros em relação à educação era uma compreensão bastante truncada. Num primeiro momento, o Mésaros publica aquele livrinho Educação para Além do Capital em 2005, todos e todas aqui sabem disso. Mas aquele livrinho, ele na verdade é uma conferência que o Mésaros proferiu no Fórum Mundial de Educação de Porto Alegre, mas que é a transformação em conferência do último capítulo do Teoria da Alienação em Marx, esse livro de 1970, publicado no Brasil pela primeira vez em 1982. Uma tradução péssima, mas publicado em 1982. Então, né, de 82 a 2005, houve uma apropriação da formulação do Mésaros no Brasil. São traduzidos mais livros do Mésaros, né, o Teoria da Alienação em Marx, depois de um tempo o Poder da Ideologia, alguns outros pequenos ensaios, a Produção Destrutiva do Estado Capitalista, a Necessidade do Controle Social, alguns outros artigos, principalmente por obra do Grupo Ensaio, que era encabeçado pelo José Chazin, em São Paulo, primeiro na Paraíba, depois Minas, São Paulo. E ao me deparar com a formulação educacional do Mésaros, que foi o que eu tentei me debruçar no mestrado, o Mésaros chama a atenção para algo que o Lukács já havia chamado a atenção com o capítulo da reprodução, né, muito provavelmente muitos e muitas de vocês conhecem, da Ontologia do Ser Social do volume 2, que é a ideia de que educação é um processo humano absolutamente fundamental no processo de reprodução social. Portanto, no processo de reprodução humana dos seres humanos. Aí eu me recuso a falar homem como expressão do gênero humano, tá? Ponto. E se alguém disser os homens, eu vou dizer e as mulheres. Tudo bem? Eu prefiro o ser humano, né? Eu não sei se vocês conhecem, não, mas o português, certamente, o português tem os artigos masculino e feminino, né? O copo, a água. O inglês é tudo o the, tá? The glass, the water. O alemão tem 3, tem masculino, feminino e neutro, der, dies, das. Então quando, né, aparece lá no Marx, os homens fazem história, normalmente é das Mensch. Homem, Mann.
Mulher, Mädchen. Mensch é como se fosse o gênero neutro, humano, ou né, o humanix. Então eu me recuso a me expressar por homem como expressão do gênero humano. Então, né, eu vou dizer aqui sempre homens, mulheres ou seres humanos. Bom, vocês me perdoem, eu acordei alguma coisa como 2 horas da manhã. Eu já estou com um certo Alzheimer desenvolvido. Eu estava falando de... Processo humano absolutamente fundamental. Ariane, né? É. Ponto positivo. Pois é, mas não é comum, viu? Na verdade, acho que eu tenho um neurônio, o outro tem um certo mataburro na sinapse, assim, sabe? Vamos lá. Os processos formativos, isso desenvolvido pelo Lukács, lá no capítulo da reprodução. Obrigado por puxar o fio de novo. E o Mésaros incorpora essa formulação de que a educação é algo constitutivo dos seres humanos, algo que constitui os seres humanos. Aí é uma interpretação que eu faço, nem o Lukács nem o Mésaros dizem isso é uma interpretação minha, tá? Absolutamente sob minha responsabilidade. Se entre educação e trabalho existe uma relação ontológica, ou seja, aquilo que se transmite de geração em geração, advém direta ou indireta, imediata ou muito imediatamente do trabalho, ou seja, se a educação está colada no trabalho, falando aqui, né, de uma forma mais didática, ontologicamente, o trabalho está ligado à educação historicamente. Então, a relação de inseparabilidade ou de mútua determinação, portanto, de determinação determinada, Mésaros, entre trabalho e educação, é algo que precisa ser compreendido. Se aquilo que se transmite advém do trabalho, o trabalho não se reproduz e não tem continuidade, muito menos complexificação, se os seus avanços não são incorporados, se não há uma transmissão, um aprendizado, uma formação. Então, quando lá o Marx, em vários textos, vou pegar aqui o livro 1 do Capital, diz lá, o trabalho é uma condição de existência, lá aparece 2 vezes, né, no capítulo 1 e no capítulo 5. Essa condição de existência, ela vai sendo derivada, ou ela é uma condição de existência dos seres humanos. Por quê? Os seres humanos só perduram porque produzem as suas condições de vida. Entretanto, esta produção das condições de vida, que garante a reprodução das condições de vida, é incorporada. O ser humano, ao transformar a natureza externa, lembra desse parágrafo lá do capítulo 5? Transforma também a sua própria natureza. E transforma literalmente transforma. É um processo formativo. Então, se eu já tinha uma certa pulga atrás da minha orelha, que aliás não é tão pequeno, de que ao discutir educação em Marx, a maior parte dos autores que eu tinha tido acesso discutiam, na verdade, escola, instrução, ou aquilo que a gente, com algum cuidado, poderia chamar de uma proposta pedagógica marxiana. O Marx formula, não a proposta pedagógica, mas pelo menos alguns de seus princípios fundamentais, né, em vários textos. O Manacorda, por exemplo, chama esses textos de textos pedagógicos. E o Manacorda elenca 4. O Manifesto Comunista, Marx e Engels. Instruções para os delegados do Conselho Geral Provisório, Marx. O Manifesto Comunista, 1848. Instruções para os delegados do Conselho Geral Provisório, 67. Livro 1 do Capital, 67. Portanto, contemporâneos. E crítica do programa de Gotha. Entretanto, mapeando a obra do Marx e do Engels, não são só esses 4, são muitos outros textos onde a questão escolar é tratada. Princípios do Comunismo, do Engels, Anti-Düring, também do Engels, e vários outros trabalhos do Marx, sem falar das discussões e das atas dos congressos da Internacional e das discussões preparatórias para a Internacional. Ao então partir dessa pulga atrás da orelha e lendo outros autores que traziam a questão da educação como um processo muito mais amplo do que acontece na escola, e veja, aqui eu quero deixar claro, dizer que é muito mais amplo do que acontece na escola não significa menosprezar a importância da escola, nem negar a sua importância. Na minha leitura, isso é um equívoco seminal e com implicações, não só teóricas, mas inclusive, principalmente, políticas severas. Um marxista ou uma marxista que nega o papel da escola, na minha leitura, está incorrendo
em uma estratégia, em táticas, estratégias que estão muito problemáticas, para não dizer mais. No mínimo, muito problemáticas. E aqui, né, vocês todos e todas já devem estar familiarizados, tem um posicionamento político em relação a algumas vertentes da discussão sobre trabalho e educação no Brasil, mas não só. Tudo bem? Entretanto, entender que há uma relação mais profunda do que a escola e mais ampla, que, por sua vez, não significa, retomando, negar a importância nem o papel da escola, ancora essa proposta pedagógica marxiana. Ancora de que maneira? Quando Marx e o Engels dizem lá, olha, é preciso articular trabalho produtivo e educação politécnica. É preciso articular o trabalho produtivo e a educação unilateral, ou a educação tecnológica. É preciso separar o caráter público da escola de seu caráter estatal e, né, trazer para dentro da escola, ou fazer com que o Estado seja educado pelo povo, etc, etc. Vocês estão familiarizadas com isso. Ao dizer isso, eu entendo que o Marx e o Engels, em alguns textos, e o Marx em outros, está estruturando aquilo que a gente poderia chamar de medidas programáticas. Não à toa, não sei se vocês já leram o Princípios do Comunismo, que o Marx lá no filme, vocês viram o filme do Jovem Marx? Quem viu o filme do Jovem Marx aqui? Não viram? Vale a pena, é um filme muito delicado, muito delicado. Em termos teóricos, é um filme bastante interessante. Em termos efetivamente biográficos, tem várias inconsistências, várias falhas, vários problemas. Mas, do ponto de vista teórico, que eu acho que ali é o principal posicionamento daquele filme, inclusive, né, dizer que entre o jovem Marx e o velho Marx não há uma ruptura, eu entendo que o propósito do filme seja esse, e isso também é uma posição com a qual eu concordo. E já é uma outra demarcação minha em relação a várias vertentes marxistas clássicas, né, desde a autosseriana, stalinista, etc, 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 que separam o Marx em um jovem e um velho, um economista e um filósofo, ou um filósofo e um economista, um com barba, um sem barba, um metafísico e um materialista, etc, etc, etc. Bom, já estou me posicionando frente a isso também. Lá no filme do Jovem Marx tem uma parte que eles estão conversando num lugar, numa praia da Inglaterra, num dia bastante acinzentado, e com bastante vento, e o Marx olha para o Engels e fala assim, pô, que diabo é aquilo? Um catecismo marxista? O que é aquilo? Um catecismo comunista? Tudo bem, né? A forma do Princípios do Comunismo do Engels é bastante catequética. Entretanto, ele tem, exatamente na forma de perguntas e respostas, elencando e indicando não só pistas, mas também algumas medidas. É da mesma maneira no Manifesto Comunista, é da mesma maneira em vários outros textos, onde essa discussão sobre as formulações ou articulação, dentre várias outras medidas, as articulações entre trabalho produtivo e educação, entre trabalho e educação, estão postas como medida. Aí aspas, que está lá no Instruções para os Delegados do Conselho Geral Provisório. Elevar a classe proletária acima das classes média e altas e com isso, aí fecha aspas, que aí sou eu dizendo, e com isso, abre aspas de novo, criar as condições revolucionárias do proletariado. Essas medidas programáticas, contudo, ancoram-se em formulações teóricas mais profundas e mais seminais, mais fundamentais. Estas formulações mais seminais a gente poderia chamar, né, se essas medidas programáticas são a ponta de lança, tem não só todo o cabo da lança, mas também o par de braços que o segura, da pessoa que a impunha. E eu fui tentar fuçar na obra do Marx, na obra marxiana, esse conjunto teórico, esse conjunto categorial que daria sustentação para essas medidas programáticas. E foi isso que eu tentei fazer, né, e muito singelamente tentei, não sei até que ponto, né, foi possível alcançar, tentei expor no meu doutorado, que foi transformado nesse livro aqui. Esse livro me deu algumas grandes alegrias. Uma delas é que ele tem a orelha do René Trentin, que foi meu orientador, um grande amigo. Ele tem a quarta capa de Sanfelice e ele é prefaciado pelo Saviani. Isso é uma honra que eu posso, né, guardar comigo com algum orgulho. O Saviani, não sei quem conhece ele pessoalmente, é uma figura de uma generosidade, de uma doçura imensa. Uma pessoa que trabalha feito camelo e ainda assim encontrou tempo para fazer isso aqui. Aliás, eu acho que o prefácio Saviani
É a melhor parte desse livro, mas aí eu não vou falar isso muito alto. Né? Quem sabe vocês se animam a discutir, a ler essa porcaria aqui, depois trocar ideia comigo. Bom, feito esse preâmbulo rápido, vocês viram que para mim falar pouco é... Eu tenho um amigo que diz que a gente sofre de incontinência oral, eu acho que é isso mesmo. Feito esse preâmbulo, eu passo a indicar, e aí eu vou tentar que seja rapidamente mesmo, quais são os elementos que constituem essa teoria da formação humana presente no Marx. Primeiro é indicar que formação humana é exatamente isso que a própria noção, o próprio conceito, a própria categoria traz. É aquilo que faz com que todos e todas nós, seres humanos, nos constituamos como humanos. O que é ou como se efetiva o nosso processo de humanização? Obviamente que essa discussão tem elementos inteiramente concretos, mas também possui elementos que são necessários para serem perseguidos e encontrados de elevados níveis de abstração, que é, por exemplo, como eu entendo que o Marx procede na quase totalidade dos seus trabalhos, mais aparentemente ou mais ocultamente. Se nós lermos os chamados textos políticos do Marx, por exemplo, desde o Manifesto Comunista, mas vamos pegar principalmente Zoe do Brumário, luta de classes na França e guerra civil na França, essa discussão de abstração, concretude, ela está um pouco mais escondida, porque são textos onde o Marx vai discutindo quase que o dia a dia de processos históricos que aconteceram na França de 48 a 51 e depois de 70 a 71. Entretanto, subjaz a esses textos, assim como subjaz aos manuscritos econômico-filosóficos, subjaz ao manifesto, subjaz às cartas, subjaz aos artigos, subjaz ao Capital, Gotha, circulares, etc, etc. Só um parênteses. Para tentar dar conta dessa formulação teórica do Marx, eu não circunscrevi as obras, eu tentei fazer uma leitura o mais ampla possível dos textos marxianos, pegando desde os primeiros textos que a gente tem registro que o Marx escreveu, e o mais antigo que eu tenho registro é de quando o Marx tinha 16 para 17 aninhos de idade. 16 para 17 aninhos de idade, o Marx é chamado para ser o orador da turma dele de ensino médio, que seria hoje, e ele faz um discurso. Eu não sei se vocês já leram isso. Chama-se Considerações de um Adolescente acerca da escolha da sua profissão. Esse texto está publicado em português em dois lugares diferentes. O primeiro é aquele livro maiorzão chamado Crítica da Educação e do Ensino em Marx e Engels, organizado pelo Roger Dangueville. É isso? É. O do Roger Dangueville, que tem dois, tem o Crítica da Educação e Ensino e o Sobre Educação e Ensino, eu sempre confundo um com o outro, mas é um azul grande organizado pelo Roger Dangueville. Lá, logo no começo, se não me engano, nas primeiras 40 páginas, tem um trecho desse texto, desse discurso do Marx. E, há não muito tempo atrás, a Boitempo publicou o primeiro volume de uma biografia prevista para ou 3 ou 4 volumes daquele Michael Weinreich. Eu não sei nem falar o nome, parece que a gente está com pigarro quando fala o nome dele. O Michael é meu amigo, ficou lá em Goiânia, foi lá com a gente e tudo mais. E ele acabou de publicar um livro chamado Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna, que é o primeiro volume da biografia. Nos apêndices deste volume 1, tem a íntegra desse discurso. Então, em português está publicado aí. 1837, o Marx é de 1818. Até os últimos textos que o Marx escreveu, as últimas circulares, as últimas cartas com Engels, depois de Gotha, os textos dele sobre a África, eu tentei mapear isso. E também tentei pegar livros publicados, manuscritos abandonados, cartas, panfletos, artigos de jornal, circulares. Dos manuscritos, eu tentei pegar os manuscritos que quase foram publicados, como por exemplo a Ideologia Alemã, os manuscritos não preparados para publicação, como por exemplo os próprios manuscritos econômico-filosóficos, os próprios Grundrisse, até os cadernos de estudo. Mas eu tentei fazer, na medida dos meus limites, inclusive dos limites hercúleos e enormes da minha formação filosófica, que é muito frágil. Eu sou professor de Educação Física, essa é a minha graduação. Vocês são capazes de imaginar que se na educação física, em alguns lugares, ainda há traços de uma formação teórica, de uma formação em ciências humanas, de uma formação combativa, a minha geração, quando fez faculdade, já pegou o ataque muito severo a isso. Então, com todos os meus limites, eu tentei fazer essa leitura, e essa formação, essa concepção de formação humana que o Marx desenvolve, do que eu fui capaz de mapear, ela se desenvolve a partir de 3 grandes momentos.
O primeiro momento da teoria da formação humana desenvolvida pelo Marx, e aí parênteses de novo, quando eu falo Marx eu não excluo da obra marxiana a contribuição do Engels. Não só a contribuição do Engels em obras conjuntas com Marx, né, Sagrada Família, Manifesto Comunista e vários outros textos, como também a própria formulação teórica individual e única do Engels. Se há gente agora discutindo os profundos problemas que a formulação do Engels foi tomando em distinção à formulação do Marx, né, eu já li alguns desses textos, mas eu nunca me debrucei sobre esses estudos. A gente, por exemplo, Terrell Carver, está fazendo uma discussão muito polêmica, pontuando muitas lacunas e muitos limites na formulação do Engels, sobretudo do Engels tardio. Mas eu nunca estudei isso, eu só li algumas coisas. Mas eu não separo. Se, né, podemos até concordar com alguns dos argumentos de que há distanciamentos importantes em relação à formulação de Marx e Engels, há papel ou há formulações do Engels que são absolutamente seminais e sem as quais o Marx muito dificilmente teria formulado o que formulou. Uma delas é essa articulação entre trabalho produtivo e educação. Quem formula isso pela primeira vez é o Engels. E chama isso, talvez, de um jeito que o Marx não alcançou. O Marx vai dizer, né, a educação politécnica, educação unilateral. O Engels cunha um termo em 1840 e... de quando é o princípios do comunismo? 44 a 45. Depois eu olho. O Engels chama isso de pedagogia industrial. Veja, o conceito de indústria no Marx é um conceito rico, no Engels também. Esse conceito de indústria aparece lá no esboço da contribuição da crítica da economia política do Engels de 43. Esse é um conceito muito fecundo para se pensar. Então a contribuição do Engels é absolutamente central. Basta mencionar não só essa, mas o fato também quem mostrou para o Marx quem era o proletariado, que o Marx concebia de um jeito bastante abstrato e filosófico lá na introdução da crítica para a filosofia à filosofia do direito de Hegel, foi o próprio Engels, não só com o esboço, mas também com a própria situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que o Marx conheceu os materiais preparatórios antes de conhecer o texto, pelo que eu tenho contato nas biografias que eu já li. Bom, não separo os dois. O primeiro momento da teoria da formação humana presente em Marx é dado, na leitura que eu fiz, pela categoria trabalho. O ser humano constitui-se como ser humano, homens e mulheres constituem-se como homens e mulheres a partir da transformação da natureza, a fim de gerar um objeto útil, e útil é aquele que satisfaz uma necessidade humana, e não mais uma necessidade imediatamente animal. A formulação disso aparece desde os manuscritos ao Capital, de antes até depois. Então, mais uma vez, eu me posiciono em relação a uma não ruptura entre o jovem Marx e o velho Marx, ou entre qualquer um Marx de um lado e outro Marx de outro, ainda assim entendendo que há momentos onde o Marx dá saltos importantíssimos, e quem diz isso não sou eu, é ele mesmo. Tudo bem? A categoria trabalho, ao mesmo tempo em que constitui um processo de transformação da natureza, uma relação de mediação entre ser humano e natureza, por meio da qual o ser humano transforma a natureza, e desta transformação advém um produto que não havia, ou que não existia anteriormente, ainda que todo o produto do trabalho seja natureza efetivamente transformada. Isso aqui é natureza transformada. Isso aqui, mesmo essa água, é natureza transformada. Se alguém tivesse alguma fruta aqui e eu pedisse para levantar, eu perguntaria, isso é natureza ou é produto do trabalho? Uma maçã, por exemplo. E eu não vou nem entrar no fato de que é transgênico, tem agrotóxico, tem cera, tem um monte de coisa. Ainda que seja natureza, a maçã, que supostamente eu teria aqui na minha mão, é produto da agricultura. Sim. Ponto. Essa água, tem trabalho nessa água, e não é só para encopar ela, não está engarrafada, né? Encopar ela e trazer para cá. Tem muito trabalho para manutenção dessa fonte pura, para que isso continue podendo ser comercializado, etc, etc, etc. E tem trabalho para descobrir que isso aqui pode ser ingerido, isso pode, etc. É muito trabalho envolvido, direta e indiretamente, nesse processo. Então, se o trabalho é essa relação de transformação da natureza, vou lá dizer eu, ao transformar a natureza externa, partindo do Marx, óbvio, o ser humano transforma também a sua natureza externa. Aí eu brinco, isso significa que toda a natureza que passa pelo trabalho sofre transformação. Ou seja, nós somos natureza, e o trabalho transforma a natureza interna e externa. É uma tentativa de pedagogização do Marx aí.
toda a natureza que passa pelo trabalho sofre transformação, e não apenas em forma, mas também de conteúdo. Ou, para falar marxistês, não apenas de aparência, mas também na sua essência. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante, e aí é algo que eu assumo a responsabilidade, que foi uma leitura que eu fiz. Eu discuto algo que eu chamo ali, com algum cuidado, mas que eu chamo aqui, de noção ampliada da tríade de trabalho. Porque na leitura que eu faço do Marx, se o trabalho é o processo de transformação de natureza, é impossível separar dessa noção de trabalho tanto a necessidade humana que impele ao trabalho, quanto o produto do trabalho que no processo de consumo ou fruição enfecha a relação. E se a gente vai lá para a ideologia alemã, Marx e Engels dizem, olha, aquele trabalho é a primeira necessidade histórica, mas o trabalho, quando engendra uma segunda, uma necessidade mais refinada, essa sim é a necessidade histórica. A gente às vezes acha que tem contradição ali, porque a gente pensa positivisticamente. Mas não, o processo de transformação, satisfação da necessidade e geração de uma primeira necessidade é um só e mesmo processo. E eu chamo isso de noção ampliada do processo de trabalho ou noção ampliada da tríade do trabalho. Então, do processo de transformação de natureza, eu concebo como sendo inseparáveis a necessidade que impulsiona o trabalho e a fruição do produto do processo de trabalho. Fruição essa que pode dar origem a um novo ciclo dessa noção ampliada, gerando uma necessidade mais refinada, para a qual um trabalho mais refinado é necessário, porque precisa gerar um produto mais refinado. Senão a necessidade mais refinada não satisfaz, a tríade não fecha, o ser humano não se reproduz. Tudo bem? Desse processo de trabalho derivam uma imensidão de coisas, vou elencar aqui apenas algumas. A primeira, a própria humanidade dos seres humanos. É a humanidade essa que é transmitida de geração em geração. Lembram lá do segundo parágrafo do 18 Brumário? Os homens, colchete, e as mulheres, fecha colchete, fazem história, mas não como querem, e sim a partir de condições previamente estabelecidas e transmitidas pelas gerações precedentes. Significa isso, que a história é o suceder de gerações em gerações, incorporando todo o acúmulo dos processos de trabalho da geração anterior e dando-lhe sequência à sua maneira. Tudo bem? Então, a humanidade dos seres humanos, da totalidade dos seres humanos e de cada um e cada uma de nós individualmente, advém direta e indiretamente, mediada e imediatamente da categoria trabalho. Desdobra-se, ou é uma das decorrências do trabalho, a necessidade de relação entre um ser humano e outro. Posto, em primeiro lugar, na necessidade de relação do ser humano com outro ser humano posto como objeto ou produto do seu trabalho. O produto do trabalho dos seres humanos não é apenas natureza, é natureza humanizada. Logo, o produto do meu trabalho é o Caio na forma de um objeto. Não à toa, o trabalho é nomeado, em determinados momentos, como objetivação da subjetividade do trabalhador ou da trabalhadora que produziu. Fazer um produto é tornar objetiva, tornar um objeto a minha subjetividade, entendida aí como a minha vontade e a minha ação transformadora da natureza. Esta objetividade no consumo, por sua vez, se subjetiva. E consumo aqui não é só eu comer a maçã, é inclusive eu contemplar o produto do meu trabalho. E ao contemplar o produto do meu trabalho, ele retorna a mim e aquela objetividade que foi subjetivada, subjetividade que foi objetivada, novamente subjetiva. Tudo bem? Esse processo contínuo, sempre dinâmico e tenso e contraditório de subjetivação, objetivação, objetivação, subjetivação, constitui o processo de formação humana destes seres humanos, nós. Todos e todas. Segundo elemento, desdobram-se daí complexificações do processo de trabalho, desdobra-se daí toda a esfera da praxis posta em valores, posta em hábitos, posta em estado, posta em tudo quanto vocês podem imaginar. Sexualidade, alimentação, amor. Desdobra-se do trabalho toda a humanidade, de todos e todas, cada um e cada uma dos seres humanos. Muito rapidamente, indicando aqui, passamos ao segundo momento da teoria da formação humana presente em Marx. Se o trabalho é essa estrutura, ou é esse processo, essa relação de mediação
dos seres humanos com a natureza que lhes humaniza, ou que gera objetos, a forma como se dá a transformação da natureza não é pré-determinada ou não é pré-estabelecida pela relação de trabalho como transformação de natureza. Ao longo da história da humanidade, portanto, seres humanos foram estruturando, estabelecendo, construindo, constituindo formas distintas de se relacionar com a natureza e transformar a natureza. Por exemplo, os trabalhos comunais primitivos, o trabalho escravo na Antiguidade Clássica, o trabalho servil na Idade Média, o trabalho assalariado na modernidade burguesa. E para mim não faz o menor sentido dizer idade contemporânea. Tudo bem? Não faz o menor sentido. Mas isso pode ficar para o debate caso alguém queira. Veja, a noção de trabalho como transformação de natureza para gerar um objeto que vai satisfazer uma necessidade humana é uma noção extremamente abstrata. Abstrato aqui entendido como generalização, não como algo desprovido de relação com a realidade objetiva. Isso aqui é a natureza transformada, isso aqui é a natureza transformada, isso aqui é a natureza transformada, isso aqui é a natureza transformada. Onde vocês olharem em volta, aonde a vista alcançar e para além de onde a vista alcançar, onde a imaginação chegar, é a natureza transformada. A gente come natureza transformada, a gente veste natureza transformada. Mesmo a nossa sexualidade, que possui dimensões insuperavelmente biológicas, tem uma dimensão social muito mais ampla do que essa dimensão biológica. Pensa que, salvo para algumas concepções religiosas, nós não copulamos com fins estritamente reprodutivos. Né? Quando a fêmea da espécie está no cio, o macho vai lá e lhe cobre. Aliás, uma parte muito grande do que a gente faz na nossa sexualidade, talvez uma parte bastante legal disso, não tenha fins reprodutivos. Só para pegar esse exemplo mais imediato a todos e todas nós. Se, portanto, o trabalho é a transformação de natureza, a forma como isso vai se efetivar não está determinada na própria relação de transformação. E a humanidade criou várias destas formas. A forma mais desenvolvida, entendida historicamente desenvolvida, a última que nós alcançamos e que hoje impera e domina o mundo, é a forma que o Marx vai chamar de forma alienada de trabalho, ou o trabalho alienado. E o trabalho alienado é o núcleo, é o talo, é a alma, a essência do segundo momento da formação, da teoria da formação humana desenvolvida pelo Marx. O que é o trabalho alienado? É aquele trabalho que o ser humano produz. Quer dizer, deixa eu precisar. É aquele trabalho que o ser humano realiza, que gera um objeto, um produto, seja esse produto palpável ou não, material ou não material, mas o produto do trabalho não pertence ao trabalhador que o objetivou. Vocês querem um exemplo? De quem é isso aqui? Da editora. Sabe quanto vocês vão pagar por esse livro, caso que alguém queira comprar? Exatamente o que eu paguei para trazer para cá. Supostamente fui eu que fiz, salvo alguém ache isso aqui no Fareja Plágio. Ainda que tenha sido eu que tenha concebido isso não me pertence. Agora olha que legal, isso também não pertence ao rapaz ou à rapariga, o moço ou a moça, o homem ou a mulher. Fique tranquilo. De boa. Não, relaxa. Eu só parei de falar para não cobrir o som. De boa, de boa, de boa. Isso tão pouco pertence à pessoa que na gráfica diagramou, prensou, cortou, blá blá, blá blá, blá blá. Tão pouco pertence ao rapaz ou à moça, ao ser humano, ao homem ou à mulher que trabalha na livraria. Nós moramos em casas que não foram feitas por nós. As pessoas que... Oi? Isso é fato. As pessoas que fizeram a casa que nós moramos não moram nas casas que fizeram, às vezes nem casa tem para morar. Não, mas na minha casa quem fez foi meu pai, minha mãe, ele pedreiro na pedreira, ou fui eu mesmo com minhas próprias mães, né? Não. Ainda que você mesmo tenha feito, ou você conheça uma pessoa que fez a própria casa onde mora, comprou o material, e se não comprou o terreno vai perder a casa já já. Então, na verdade, não é uma exceção à regra. É uma exceção que confirma a regra. Por dedução lógica, não é uma exceção.
Tudo bem? Se no trabalho nós, seres humanos, nos humanizamos ao humanizar a natureza externa, no trabalho alienado, quando nós transformamos a natureza, humanizamos essa natureza e somos separados e separadas, apartados, alienados do nosso produto do trabalho, aquele processo de humanização que dali adviria, converte-se socialmente num processo de desumanização. Não, mas você está falando do jovem Marx aí. Tem certeza? Tem certeza? Vocês lembram o que diabos é aquele treco misterioso que parece o espectro que ronda a Europa, que chama-se fetichismo da mercadoria? Quem lembra o que é o fetichismo da mercadoria? Quem arrisca? Ganha uma paçoca quem acertar. Vocês lembram que paçoca é um treco tão valioso que vale mais que cigarro no presídio? Quem lembra o que é o fetichismo da mercadoria? Fetichismo da mercadoria, para não inibi-las e inibi-los, fetichismo da mercadoria é a capacidade da mercadoria de ocultar que ela é produto do trabalho. Eu vou falar aqui trabalho humano, tá? Para deixar claro, embora trabalho humano seja uma redundância, igual sair para fora, subir para cima, homem frouxo. Tá? Vou enfatizar trabalho humano. O fetichismo da mercadoria é o caráter ou a característica que a mercadoria possui de ocultar e de esconder que é produto do trabalho humano. Se alguém tiver outra interpretação, discordar ou tiver uma... Por favor, à vontade. Como é possível o produto ocultar, esconder de mim, ser humano que produz, que ele é produto do meu trabalho? Meu não do Caio, mas meu como ser humano. Só é possível ao produto este caráter fetichista desse lado da relação, quando do outro lado da mesma relação o ser humano está apartado do produto do seu trabalho. E um dos desdobramentos lá da teoria da alienação que o Marx formula quando jovem, quando eu tinha 26 aninhos, né? Quem de nós aqui ainda tem 26 aninhos? Quando o Marx formula isso com 26 aninhos de idade, pré-adolescente praticamente, hoje em dia, né? Praticamente uma criança, porque diz que a adolescência agora chega até os 95, né? No caso dos homens. Das mulheres deve acabar com 17 ali. Não. Quando Marx formula isso com 26 aninhos de idade, um dos desdobramentos da separação entre o ser humano e o produto do seu trabalho é que o ser humano não se reconhece no produto do seu trabalho. O Marx vai dizer isso de formas muito bonitas e muito duras. Uma delas é, quanto mais aumenta em valorização o mundo das coisas, mais diminui em valorização não monetária, valorização humana, o mundo dos humanos, é Menschwelt, né? Não é mundo dos homens, é mundo humano. Só é possível que a mercadoria oculte que ela é produto do trabalho quando o ser humano não se reconhece no produto do seu trabalho. Na minha leitura, e é uma das discussões que eu levo a cabo aqui, é impossível compreender mais abrangentemente a teoria do fetichismo sem a teoria da alienação. Aí é uma peleja, é uma pedrada. A gente pode debater, pode trocar ideia. Eu digo isso como corolário da discussão que eu venho fazendo de que não há separação, não há ruptura, não há fratura epistemológica entre as formulações do Marx jovem e as formulações do Marx maduro. Inclusive a própria terminologia às vezes se repete dos manuscritos no Capital. A relação, por exemplo, é um estudo que eu ainda vou fazer. A relação manuscritos econômico-filosóficos e Grundrisse. Ainda vou pegar isso aí na unha para fazer, mas isso aí é mais para frente. O segundo momento da teoria da formação humana desenvolvida por Marx, então, é o momento da alienação, ou o momento do trabalho alienado. Se o trabalho humaniza, o trabalho alienado desumaniza. E se o trabalho gera a totalidade das coisas que compõem a esfera da praxis e que vão ser transmitidas de geração em geração, o trabalho alienado permeia, afeta, atravessa, perpassa, contamina, ou para usar uma metáfora pesada, dá metástase em todas as esferas da nossa vida social. Todas as esferas da nossa vida social, tornada possível a partir do trabalho alienado, estão afetadas de alguma maneira pela alienação. E isso pode ser mais escancarado, gente afirmar que a Terra é plana, e daí para baixo,
gente achar que bandido bom é bandido morto, mas votou em bandido. Porque bandido, quando é preto, merece bala. Quando é branco e rico, a gente vota nele, tira foto com ele, etc, etc, etc. Tá filmado, tá? Se alguém quiser mandar para a escola só do meu partido, fica à vontade. Desde essas manifestações da alienação, até as manifestações da alienação que a gente tende a não perceber. Veja, o que nós estamos fazendo aqui hoje retira-nos da alienação? Nenhum pelo. Nós, nenhum e nenhuma de nós vai sair daqui nada menos alienado ou alienada por passar amanhã discutindo alienação. O Marx não era menos alienado que ninguém do seu tempo. Veja, eu vim aqui e aqui eu estou trabalhando. Eu não estou efetivamente, neste momento, vendendo a minha força de trabalho. Mas a minha força de trabalho em ação aqui agora, que não foi vendida, custou para estar aqui. Eu vim para cá, foram me buscar, etc, etc, etc. Ainda que eu esteja discutindo alienação e nós possamos estar compreendendo alguma das relações causais e de consequências presentes nesse processo, isso não nos tira, como o Barão de Münchhausen auto-puxou-se para fora do poço de areia movediça, do complexo social da alienação. Simplesmente porque o processo social da alienação advém do trabalho alienado, não da consciência alienada. E tomar consciência da alienação não resolve, tomar consciência, portanto, subjetiva da alienação, não resolve a alienação em termos objetivos e materiais. Pode sim nos levar a organizar ações práticas de combate à alienação. Mas aí nós estamos no terreno da prática social, no terreno do trabalho e no terreno da transformação. Em última instância, no terreno da revolução. Mas a revolução é uma ação prática, mediada pela consciência, mas não desdobrada da consciência. Esse, por exemplo, é o confronto do Marx e do Engels, lá na Sagrada Família e na ideologia alemã, com todos os jovens hegelianos ou os neo-hegelianos de esquerda. E também do Marx com o que ele chamava dos profetas do socialismo alemão, etc, 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 e francês, etc, etc. O trabalho alienado engendra a alienação do trabalho, eu diferencio sutilmente essas categorias, e também engendra a totalidade do complexo da alienação. Marx vai chamar isso aí, não o complexo da alienação, mas a alienação do trabalho, ele vai desdobrar isso em 4 grandes momentos, lá naquele fatídico e doloroso capítulo do trabalho estranhado da propriedade privada, que é um capítulo muito doído, muito revirador do estômago de ler. O trabalho alienado engendra a alienação do trabalho e este processo engendra na esfera da praxis social todo um complexo da alienação, que tem desdobramentos em todas as esferas da vida social, inclusive na própria esfera da consciência. Entretanto, se o trabalho alienado interfere no processo de constituição da consciência dos seres humanos, tendendo a constituir uma consciência alienada, justamente pela própria característica interna do processo de consciência, essa consciência alienada pode vir a aperceber-se como estado de alienação. Inclusive na própria falta do produto que produz. Eu posso dar 2 exemplos disso. 2 exemplos profundamente poéticos. Um efetivamente, literalmente, tecnicamente poético, e outro belíssimo, embora não poesia. O primeiro deles é o óbvio Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. Inclusive uma das epígrafes do livro. Quem lê o Operário em Construção, vê a pessoa que está cortando o pão, olha para o lado abismado e vê que tudo que fazia, a gamela ou o pão, era ele, um humilde operário, um operário em construção. Aquilo é lindíssimo. O outro exemplo que eu poderia dar, não menos poético na minha leitura, está num vídeo do YouTube. Se não me engano, vocês procurem lá por A Luz de um Vagalume. É uma dessas entrevistas, um desses vídeos documentários que se fazem com o pessoal do MST. Se não me engano, não sei se é o acampamento Milton Santos, agora me fugiu a certeza do nome. Mas é uma pessoa entrevistando a principal liderança desse acampamento do MST. É uma mulher. E não sei se vocês já viram, no documentário O Povo do MST, eles nunca estão parados, estão sempre andando, né? E a moça está andando, e é uma voz de cara que pergunta, mas ele não aparece. Em determinado momento ele pergunta para ela por que ela entrou no MST. Aí ela diz, faz tempo, foi... Eu morava num bairro de periferia,
escuro, super perigoso, e eu estava saindo com meu filho da igreja, né, parado no ponto de ônibus, esperando o ônibus demorou, aí eu resolvi ir a pé com ele. Não tinha iluminação na rua, era um lugar super escuro, e de repente um vagalume piscou na minha frente. Meu filho ficou enlouquecido. Mãe, que isso? Mãe, que isso? Mãe, que isso? Eu virei para ele e falei, ué, filho, é um vagalume, é um bichinho que pisca. Aí o filho dela vira para ela e fala assim, mãe, compra para mim. Ela diz assim, ela diz, naquele momento eu parei e olhei e pensei, que mundo é esse que eu estou criando meu filho, onde ele pensa que está tudo à venda? Entrei para o MST. Percebam a metáfora presente nessa cena. Ao que o vagalume pisca fora, a consciência pisca dentro. Inclusive a consciência do próprio estado de alienação em que aquela pessoa estava vivendo. Mais uma vez, não uma alienação subjetiva. Obviamente também subjetiva, como aliás todas nós vivemos. Mas a percepção por meio ou por intermédio da consciência da alienação objetiva. Tudo bem? Este processo é a conexão ou a passagem com o terceiro grande momento da teoria da formação humana presente no Marx, que se põe, para mim, nas categorias consciência e ideologia, obviamente perpassadas por outras duas categorias, ou é um quarteto fantástico categorial por dois pares categoriais, na minha leitura, indissociáveis. Ideologia e consciência são indissociáveis, são distintas, mas são inseparáveis, e o outro é o par revolução e emancipação. E aí também já há posicionamentos da minha parte em relação a muitas outras vertentes do pensamento marxista. Primeira coisa, o que é ideologia? Talvez essa seja uma das categorias mais difíceis de se trabalhar, uma das categorias que mais deu arranca-toco e arranca-rabo entre autores e autores marxistas desde muito tempo. A vertente marxista tradicional, mais hegemônica, boa e ruim, vai dizer que a ideologia é falsa consciência. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu entendo que a falsa consciência seja um dos momentos da ideologia. E eu parto para discutir isso de um trecho que está colocado pelo Marx lá no prefácio de 1859, que é o prefácio ao livro Contribuição à Crítica da Economia Política. Marx está lá dizendo, lembra? As forças produtivas se desenvolveram no seio das relações de produção. Em determinado momento, as forças produtivas entram em contradição com as relações de produção, no seio das quais haviam se desenvolvido até então. Abre-se uma época de revolução social. Depois disso, Marx diz, olha, esses grandes momentos de transformação, eles podem ser medidos pelos inventos, pelos avanços nas ciências exatas, ou, de um ponto de vista, ou serem medidos pelas formulações e pelas produções humanas no campo do direito, da religião, da filosofia. Em suma, formas ideológicas por intermédio das quais, ou por meio das quais, os seres humanos tomam consciência dos seus conflitos sociais subjacentes e os resolvem mediante a luta. Veja, formas ideológicas por intermédio das quais os seres humanos tomam consciência dos seus conflitos sociais e os resolvem mediante a luta. Religião é uma ideologia, é uma tentativa de compreensão de uma relação / conflito social e sua resolução mediante a luta. Pensa na história do cristianismo. Pensa na história de quase toda a religião. É uma tentativa de compreender um fenômeno, tomar consciência dele e resolver ele mediante a luta para um lado ou para o outro. A economia política clássica é uma ideologia. O direito é uma ideologia. Eu costumo brincar com os meus alunos e alunos. Se o direito fosse bom, ele chamava esquerdo. Vocês sabem para que lado o direito tende. O Estado, veja, aí tem uma peleja arqueológica quase. As questões e as querelas envolvendo a teoria do Estado na filosofia, mas dentro da formulação marxiana, são hercúleas. O Mesaros, por exemplo, chega a dizer que o Estado não é superestrutura, o Estado é base. Aí dá para a gente discutir um bocado.
Tá? Né? Mas aí precisaria se apropriar de como é que o Mesaros formula isso lá no Paralelo do Capital, depois ver como é que o Mesaros vai delineando essas questões. O Mesaros também tem movimentos na obra dele. Também há categorias que o Mesaros formula em determinado momento, depois ele recalibra e em alguns casos até chega a abandonar. Eu conheço alguma coisa da obra do Mesaros. Aliás, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, tomara que tenham, se não tenham eu depois indico. Vocês sabem, o Mesaros faleceu no dia 1º de outubro do ano retrasado. Né? E nós perdemos talvez um dos maiores marxistas da atualidade e além disso eu perdi um amigo. Ao dia 1º de outubro do ano passado, ou seja, no aniversário de 1 ano da morte do Mesaros, nós produzimos um dossiê em homenagem ao pensamento do Mesaros, né, com entrevista, com alguns artigos. E esse dossiê está publicado numa revista lá do Rio Grande, do Rio de Janeiro, na verdade lá de Nova Iguaçu, chamada RTPS, Revista Trabalho, Política e Sociedade. Se vocês tiverem interesse, tá, deem uma olhada, tem uma entrevista que eu fiz com o Ricardo Antunes, que é uma entrevista sobre a inserção do pensamento no Mesaros no Brasil, que o Ricardo foi uma pessoa que participou ativamente desse processo, porque era vinculado ao Grupo Ensaio na época. É um dossiê bastante interessante, se vocês puderem, depois de lerem, se acharem interessante também ajudar na divulgação, é sempre legal, porque é uma revista que ainda está esperando o seu quali sair, o seu número de visitas, é sempre importante, tudo bem? É uma revista de um grande amigo meu, que é um professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, chamado José. É um cara, acho que vocês talvez o conheçam, é um cara fora de série. Eu estava falando de ideologia, né? A ideologia, veja, eu tô cansado, porque a hora que eu perco, tá sempre tudo bonitinho na minha cabeça, a hora que eu esqueço o que eu estava falando, porque eu estou exausto. Né? E o ano mal começou, né? A gente compreende. Fala. É que o ano passado não terminou ainda, parece, né? A gente ainda está Não é ressaca, porque se fosse ressaca, a gente teria enchido a cara no dia anterior, talvez alguma coisa tivesse acontecido de legal. Não, é comer coisa estragada, né? Ficar com piriri. Vamos lá, ideologia. Marx diz lá nesse prefácio que ideologias são as formas por meio das quais seres humanos tomam consciência. Economia política clássica é uma ideologia. A religião é uma ideologia. A filosofia é ideologia. O direito é ideologia. Desse ponto de vista, eu concebo que o Marx é também ideologia. Porque o Marx tenta tomar consciência de um conflito social e tenta resolver ele para o lado da revolução. Assim como o Hegel, por exemplo, resolve para o outro lado. E veja, eu peguei um gigante. Qualquer pessoa com alguma coisa na cabeça bota o Hegel onde ele devia estar. Dentre os maiores filósofos de todos os tempos. Quem acha que o Hegel é um cachorro morto que o Marx só virou de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, tenta ler o Hegel. Alguém já fez esse exercício de tentar ler o Hegel aqui? Você se sente uma ameba para começar. Tá? Porque você olha aquelas palavrinhas e fala assim, tá, é português, né? Eu peguei uma tradução, eu sei essa, eu sei essa, eu sei essa, eu sei essa, eu sei essa. Mas eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer junto. Eu comi, eu até tomei café da manhã hoje, almocei bem, né? Leite materno quando era criança, comia arroz, feijão de vez em quando, carne quando dava uma vezinha na semana. Eu tô bem nutridinho, né? Tô até com sobras, eu tô, né? Minhas pochetes já saindo pro lado. Eu não entendo nada disso. Nada. Nada. Depois que você lê umas 200 vezes, você começa a falar assim, caraca, olha o tamanho disso. E se você pegar aquele mesmo parágrafo onde o Marx fala, né, que ele virou o Hegel de ponta cabeça, um pouquinho antes o Marx diz assim, há 30 anos atrás eu fiz a primeira crítica ao Hegel, sólida. Né? Na verdade, não. Se pegar o Feuerbach, tinha feito uma crítica muito dura ao Hegel e que o Marx lê com muita voracidade antes. Mas a crítica do Marx tem outra característica em relação ao Feuerbach. Ou do Feuerbach, se vocês quiserem. Há 30 anos eu fiz a primeira crítica ao Hegel quando ninguém fazia. Agora, 30 anos depois, todo mundo chuta ele como se fosse um cachorro morto. Agora, enquanto chutam, eu me assumo discípulo deste grande mestre, adoto a sua terminologia. Pode olhar lá, prefácio do Capital, pode olhar. O Marx presta as contas ao Hegel como alguns poucos marxistas prestaram. Lenin, Lukács, Mesaros.
O Gramsci eu não sei porque a minha incorporação de Gramsci é muito frágil. Eu tenho leitura de textos periféricos do Gramsci, então no Gramsci eu não dou pitaco. Mas certamente, com a potência intelectual do Gramsci, o Gramsci pôs o Hegel no seu devido lugar. Tudo bem? O Hegel tentou dirimir o conflito social subjacente num determinado sentido da luta de classe. Se vocês pegam lá na Fenomenologia do Espírito, a dialética dominação-servidão, além de ser absolutamente maravilhoso aquilo, maravilhoso, é belíssimo, tem um posicionamento ali. E se vocês pegam a trajetória intelectual do Hegel, né, de filosofia da história, terminando em história da filosofia, tem aí um posicionamento, tem aí um esquema. Ainda que tem, para tratar do Hegel, tem que ter muito mais cuidado do que isso que eu estou tendo aqui agora, para fazer esse panorama. Agora veja, eu estou colocando dois autores que eu considero gigantescos, resolvendo um conflito social subjacente e tentando encaminhar mediante a luta. Se ideologia é a tomada de consciência, ou aquilo que lá na Miséria da Filosofia aparece como a classe em si, para a classe para si, que é uma classe que tomou efetivamente consciência da sua situação e da sua tarefa de classe, por meio da luta, é claro, este processo de tomada de consciência é sim um processo. Oi? É um processo ideológico. Deu para entender? Eu entendo dessa forma. Veja, cada um e cada uma, como dizia um dos maiores gênios talvez que esse país já tenha produzido, chamava Vicente Ferreira Pastinha. Quem conhece o Vicente Ferreira Pastinha? Mestre Pastinha, mestre da capoeira Angola da Bahia. Escreveu um livro chamado O ABC da Capoeira Angola, com uma imensidão de erros de português, apenas superados pela sabedoria e pela potência daquele livro. Está disponível em PDF na internet, vocês acham fácil. Vai dar uma fuçada. Como diria Mestre Pastinha, cada um com o seu cada qual. Ninguém joga do meu jeito. Veja, vocês não precisam concordar com esse encaminhamento. É uma polêmica que eu trago para o debate. Tudo bem? É assim que eu concebo a relação, que é sempre tensa, obviamente, entre ideologia e consciência. É uma relação tensa, mas é uma relação mutuamente determinante, ou, se vocês quiserem, dialética. Eu não vou falar onto ou qualquer coisa, porque onto agora virou prefixo de pureza, né? Quando você não sabe o que você fala que é onto ou qualquer coisa, e aí ninguém vai dizer que você não sabe o que você está falando. Você está gostando, né? É uma relação dialética, portanto, sempre dinâmica, sempre tensa, sempre contraditória e sempre interpenetrada, mutuamente determinante. E o processo de passagem de classe em si ou para si, ou de tomada de consciência por meio de mecanismos ideológicos da situação de classe e da tarefa histórica da classe, assim que o Marx coloca, pelo menos assim que eu consigo ler, né, Miséria da Filosofia, Sagrada Família, etc. e tal, essa relação, ela é uma relação que tende no sentido da confrontação do trabalho alienado, da alienação do trabalho, do complexo da alienação e de todo o processo formativo alienado ou permeado de alienação a que a humanidade está sujeita enquanto o perpetua. Deu para entender? Quando há um processo de tomada de consciência da situação de alienação que, sob o capital, é imperante, não é absolutamente imperante, porque ela nunca é absoluta, ela é permeada de contradição. E qual é a contradição que permeia a relação trabalho-alienado? Que antes de ser alienado ele é trabalho. Então quando transforma a natureza e se desumaniza e se mata, alguém já assistiu um filme chamado O Homem que Virou Suco? Hoje em dia está quase que o homem e a mulher que viraram um suco, porque suco já é luxo. Este trabalho desumanizador, desumanizado, violento, que às vezes pode ser fatal, literalmente, não só suga a sua energia vital ao longo da sua vida, mas às vezes te mata no próprio trabalho, de tanto trabalhar. Ou o que o trabalho te causa faz com que você perca a vida nele, inclusive fora dele. Os estudos do suicídio ainda são muito difíceis de serem feitos. Alguém já leu o Sobre o Suicídio do Marx, inclusive? É um livrinho desse tamanho que na verdade não é bem do Marx, né? O Marx pegou as memórias de um arquivista policial francês chamado Jacques Péchet
O capítulo sobre os casos de suicídio que o Jacques Péchet tratou quando era arquivista, o Marx recolhe trechos e dialoga um pouquinho com eles. Esse texto é muito duro, muito duro. A minha companheira é psicóloga, trabalha com saúde do trabalhador, estudou saúde do trabalhador, na verdade agora trabalha com outra coisa, estudou saúde do trabalhador e foi bancária do Banco do Brasil. Os casos de suicídio nos bancários, sobretudo com ápices nos chamados famigerados PDVs, Programa de Demissão Voluntária, são absolutamente emblemáticos. Homens e mulheres matavam-se no banheiro na hora do intervalo, enforcados nos seus crachás. Quem vai me dizer que isso não tem relação com o trabalho? É muita manifestação da alienação, de um lado, mas ainda mais do outro. O perito ou a perita que vai dizer, não, isso não tem relação com o trabalho, a pessoa estava desequilibrada por falta de, sei lá, que serotonina no corpo. A tomada de consciência disso, a apreensão disso e de suas relações causais, do ponto de vista, então, portanto, em outro plano de análise agora, a passagem da classe em si para a classe para si, a classe que se percebe produtora da história, mas a classe aprisionada da história, lembra lá do fim do manifesto? Nada tem a perder senão seus grilhões, tudo tem a conquistar senão não sei o que, não sei o que, não sei o que. Proletariados ou trabalhadores e trabalhadoras de todos os países unidos. Dizem que essa frase inclusive é do Engels, essa aí. Mas isso aí eu não sei, isso aí eu nunca li normalmente essas fofocas, eu não tenho muito interioridade nelas. Esse processo é um processo que caminha em direção à superação do estado de alienação imperante sobre o capital. E este processo de superação, o Marx nomeia ele como um processo de emancipação humana. A emancipação é o processo de superação do estado de alienação em direção a um outro estado. Ou, se pegássemos aquela linha histórica, né? Primeiro momento do trabalho, aquele trabalho meio comunal primitivo. Segundo momento do trabalho, trabalho escravo, antiguidade clássica. Terceiro momento do trabalho servil, idade média. Quarto momento do trabalho assalariado, alienado na idade moderna, na modernidade burguesa, seria o caminhar no sentido de uma outra forma de sociedade estruturada em um outro tipo de trabalho, o trabalho livre associado, ou os produtores e produtoras livremente associados e associadas. Formulação esta que está presente desde 1844, a primeira vez que aparece nos manuscritos econômico-filosóficos. Este processo de emancipação humana, para o Marx, só é possível por meio de uma revolução. E a finalidade da revolução é a constituição de uma sociedade emancipada. É por isso que, diferentemente de várias tendências marxistas que acham que quando Marx era novinho e um filósofo boboca, ele falava de alienação e emancipação, agora que ele virou um homem barbudo, economista sério, te parece aquele cara do Pequeno Príncipe, eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. Vocês já leram o Pequeno Príncipe? Lembra? Eu sou um homem sério. E o Pequeno Príncipe pensa, puta, que cara chato, né? Mas ele, como ele é um príncipe, ele não fala assim. Ele é um lorde infantil. Quando Marx agora virou um cara barbudo e chato, sério, ele não fala mais de alienação, ele fala de fetichismo, ele não fala mais de emancipação, ele só fala de revolução. Na minha leitura, a emancipação só pode ser revolucionária e a revolução necessita ser emancipatória. É óbvio que é óbvio não, desculpa, o óbvio é outra coisa, corta. É aí que eu entendo, ou seja, nessa relação tensa entre revolução e emancipação, ideologia e consciência, é nesse bule que entram as tais medidas programáticas lá do começo. É aí que entra a formação das gerações de trabalhadores e trabalhadoras por meio do trabalho produtivo, da educação politécnica. No sentido de, lembra? Elevar a classe acima e contribuir para a luta de classe. Entretanto, este processo é ao mesmo tempo pedagógico escolar e pedagógico conflitivo. Porque não é só a escola, não é só o sindicato, não é só o espaço de luta. O que o Marx chamava na época, Marx chegou a fazer críticas aos sindicatos, lá no finalzinho do...
ou é o salário para esse lucro, ou é o trabalho assalariado de capital. Agora eu não me lembro qual é. Ele diz, olha, os sindicatos trabalham bem quando fazem, né, luta, embate e formação, mas trabalham muito mal quando ficam só na pauta das questões imediatas. O que eu entendo que ele queira dizer ali? Olha, o sindicato ou os movimentos da classe trabalhadora precisam explorar todas as suas possibilidades justamente a partir dos seus limites. Sindicato tem um limite enorme. Os movimentos sociais têm limites enormes. Os partidos têm limites enormes. A escola tem limites enormes. Entretanto, esse limite não é um problema. Ele é justamente a solução. Já que você não consegue passar para além dele, vai até ele com tudo. A escola não vai fazer o que o partido deveria. O partido não vai fazer o que a escola precisaria. Logo, ambos precisam ser com toda a força ocupados e disputados em prol da tomada ideológica de consciência no sentido revolucionário emancipatório. É assim que eu entendo mais ou menos como que a coisa foi encaminhada no Marx. E eu tentei encontrar o que eu achava que precisava ser um chão para que essas medidas programáticas se assentassem, né? Então, em algum momento do texto eu falo, olha, essa medida programática ou essa concepção formal de educação se assenta sobre uma concepção essencial de educação. E eu acho que é esse o escopo, inclusive, que nós precisamos ter para disputar a própria escola. Nós estamos na escola. Dizem que é superior, né? Não sei. Lá onde eu estou, não sei se é muito não, mas... Veja, nós estamos na escola. Isso é escola. Aqui há limites imensos. Mas esses limites são o ponto até onde, eu entendo, que todos e todas nós devemos disputar ferrenhamente. E não se enganem. Quem acha que a escola, do ponto de vista da luta de classe, não tem importância, devia olhar para a escola com algum cuidado, ou pelo menos com meio olho. Alguém aqui acha que a escola pública, vamos falar dessa primeiro, está abandonada? Nem um pouco. A escola pública está inteiramente, muito bem protegida no seu lugar de abandono. O abandono da escola não é abandono, é projeto. De qual lado da ideologia na disputa pelas consciências? Hello? Se o capital dá essa importância para a escola, nós vamos virar de costas para a escola. Sério? Esse às vezes é o problema do gabinete. Por fim, né, porque eu já falei, até eu me cansei de mim. Por fim, por que diabos, né, não sei se eu posso falar isso, por que raios, é o fenômeno da natureza, por que raios estudar Marx? Um cara que nasceu, cresceu, produziu e morreu no século XIX, em pleno século XXI. Marx, um autor que foi tantas vezes assassinado, tantas vezes decretado morto e soterrado. Pra vocês terem ideia, o nível de indigência social que, né, a imprensa da época vivia. O Marx morre na Inglaterra. Dizem as pessoas que na sua cerimônia de sepultamento estavam 10, 15 pessoas. Os jornais ingleses noticiam a morte do Marx depois de mais de 10 dias, dizendo como é que não é representante? Como é que é o repórter que fica em outro lugar? Um correspondente nosso na França avisou-nos de Paris que morreu aqui há mais de uma semana um tal senhor Marx. Ponto. Por que estudar se tanta coisa hoje é tão diferente? O Marx não falou nada do século XXI. O Marx não viu câmera digital. O Marx não viu o celular. O Marx não viu o call center. O Marx não viu as redes sociais, né? Se Deus existe, graças a Deus que o Marx não viu isso, né? Entretanto, o Marx é, né, cá entre nós, a não ser para quem acredita na não linearidade do tempo, né? O Marx é sim um autor e uma figura, uma pessoa do século XIX. Entretanto, aquilo que o Marx conseguiu compreender e teorizar sobre o século XIX ainda está nos fundamentos
do que acontece como relação social ampla no século XX e no século XXI, ainda que de formas muito distintas. O call center é uma das formas de venda da força de trabalho do século XXI. Assim como eram outras formas de venda da força de trabalho no século XIX que desapareceram por completo. O que hoje nós temos como manifestações, a palavra não é fortuita, muito distintas das manifestações das formas de trabalho do século XIX, são apenas distinções, às vezes violentas, na manifestação, não no fundamento. Nós ainda vivemos o conflito entre capital e trabalho como elemento estruturante da relação social do capital. Ou, se preferirem, Marx, não Mesaros. O Mesaros retoma Marx do metabolismo social do capital. Isso é Marx, está lá no Capital, aparece 3 vezes. Não na tradução da civilização brasileira. As primeiras traduções da civilização brasileira substituem metabolismo social por intercâmbio material. Está errado. Está errado. Está errado. Metabolismo social é uma coisa, intercâmbio material é outra. Nas versões mais atuais da civilização, eles trocaram, acho que 1 ou 2 desses 3. Na Abril Cultural e na Boitempo aparece metabolismo social. Eu fui conferir isso aí. Que são as 3 edições em português do Brasil que nós temos. Nada... Não é da Avante. Ou é da Avante ou da 70, a tradução portuguesa, lá do Barata Moura. Da Avante. Eu não tenho ela, eu não tive acesso a ela para ver se lá aparece desse jeito. Mas o Barata Moura é um cara criteriosíssimo. Muito dificilmente... Veja, você pode discordar da opção, mas equívoco no Barata Moura já é outra conversa. Eu entendo como um equívoco quase brutal substituir metabolismo social por intercâmbio material. Tudo bem? Hã? É um determinismo profundamente reducionista, porque o intercâmbio é uma das formas, umazinha das formas do metabolismo. E social é uma coisa, material é outra. Intercâmbio simbólico não entra nisso. Intercâmbio afetivo não entra. Como é que fica? É complicado. Se ainda vivemos o conflito social subjacente do capital versus trabalho, da produção versus apropriação, da classe que tudo produz e nada frui, e da classe da qual tudo se apropria, da classe que de tudo se apropria, mas nada produz, o Marx, se é um autor, né, biologicamente do século XIX, é um autor social, intelectual, política, econômica, ética e esteticamente do século XXI. Eu entendo que seja essa ainda uma singela, ou nem tão singela assim, razão para se continuar estudando hoje uma pessoa que irritantemente ainda tem muito a nos dizer. Quem já leu o 18 Brumário recentemente? Quem leu o 18 Brumário aqui já? Quem já leu o 18 Brumário recentemente? Não irrita? Ele não explica 2016? Não incomoda? Se você trocar montanha por PMDB, não dá? Sugestão para quem já leu, releia. Para quem não leu, para o final de semana. Você lê quase que numa ida só ao banheiro. Você não consegue parar. E aí eu sugiro os 3 porquinhos. Ou os 3 mosquiteiros, que vocês quiserem. O 18, o Luta de Classes e o Guerra Civil na França. Que falam o 18 e o Luta do mesmo período. O Guerra sobre a Comuna, que é belíssimo. Leiam todos os esboços. Desculpa, gente, eu vou parar de falar. Obrigado. Eu queria agradecer duplamente o Caio, tanto por ter aceito para vir aqui logo depois de ter chegado de Goiânia, e antes de tudo agradecer pela apresentação que ele faz, que é resultado de longos anos de trabalho. Muito obrigado, Caio, pela sua gentileza. Obrigado pelo convite. De ter vindo aqui. Muito obrigado. Eu também quero agradecer. Foi assim uma coisa muito linda essa sua exposição, porque eu penso muito esclarecedora, tem
tem conceitos aí que o modo como você relaciona os conceitos. E eu aqui pensando em dois autores. Alguém presta um pedaço de papel? Pode continuar falando, por favor. Eu aqui pensando que você falou do Marx e da atualidade do Marx no século XXI, mas eu penso que a grande atualidade, ela está em tudo que você disse, mas também, principalmente para mim, no conceito de alienação, tá? E daí eu lembro do Lukács, em História e Consciência de Classe, onde ele diz em certo momento que a gente pode chegar num momento histórico em que a alienação vai tomar uma dimensão tão grande que as pessoas não vão se dar conta da alienação. Ela é tão grande que ela tomou tudo. É. Está lá na História e Consciência de Classe, né? Então, e daí, uma outra relação que eu pensei aqui, você falando do Marx, do Hegel, pensando assim no Gramsci, né? Eu penso que o Gramsci, ele tinha uma formação clássica muito boa, né? Eu penso que ele leu e se apropriou do Hegel e do Marx também. Essa apropriação, que eu penso que os alunos, no mundo acadêmico a gente tem assim o cuidado, né, inclusive de dizer fulano disse isso, fulano disse aquilo, mas o importante é você se apropriar do pensamento, e quando você se apropria, você transforma, né? O Gramsci fez isso no conceito de hegemonia. Toda relação de hegemonia é uma relação pedagógica, ele diz. E é uma relação que acontece no âmbito internacional, nas relações internacionais, no âmbito nacional, e daí ele vem voltando até chegar na escola. Então, a relação pedagógica na escola, ela é uma das dimensões de uma relação pedagógica que passa pela vida, tá? Eu penso que isso é importante na educação e mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu tenho feito um esforço grande de nunca abandonar a literatura. E eu li, nessas férias de final de ano, eu li 3 livros. Eu reli o Romeu e Julieta, que E eu li o Frankenstein, da Mary Shelley. Alguém já leu? E eu li o livro que deu origem ao filme Blade Runner, O Caçador de Androides, sabe? Com Harrison Ford. Lindo. Esse livro tem um nome estranhíssimo. É assim: androides sonham com carneiros elétricos? Interrogação. Romeu e Julieta eu vou deixar para o lado agora, porque eu quero pegar um aspecto tanto do Blade Runner quanto do Frankenstein. Vocês devem ter visto o filme do Blade Runner e vocês devem ter visto o filme do Frankenstein com o Robert De Niro. Ambos são filmes excepcionais. Os livros são excepcionais, mas os livros e os filmes são muito diferentes. Tá? O Frankenstein é menos diferente o filme do livro do que o Blade Runner, mas ambos são excepcionais. Eu poderia fazer um paralelo aí com a Metamorfose do Kafka também, mas isso deixa para depois. Curiosamente, num momento, veja, Philip Dick escreve o Blade Runner, ou os androides sonham com carneiros, século XX. Quando que a Mary Shelley escreve, vocês lembram? Tem tempo. Num mundo, veja, a Mary Shelley ainda está falando de uma aristocracia, que tem toda uma delicadeza, um cuidado com a natureza. Entretanto, veja, primeiro, né, vamos brincar com uma coisa que já apareceu aqui, o Pedro até gostou. O Frankenstein da Mary Shelley é uma ode à fragilidade do homem e à frouxidão masculina. Tudo bem? O Frankenstein, que é o cientista, o Victor, é um frouxo. É um cagão, ou simplesmente é um homem. É uma ode à frouxidão masculina, escrito por uma mulher feminista. Tudo bem? Aliás, delicioso de ler esse livro. Mas veja, quem são nessas duas obras as figuras mais humanas, de longe? As criaturas, os androides e o monstro em um outro. Isso é assustadoramente
poderoso. Poderoso. Ao criar a vida, o Frankenstein se horroriza com a feiura do bicho que ele criou. Os androides, com traços tecnologicamente cada vez mais humanos, eram utilizados com invasão, com serviços sexuais, etc, 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 para fazer aquilo que não era nem digno de seres humanos fazerem. Esses androides e o monstro criado pelo Victor são as figuras mais humanas. É impressionante você pegar essa questão e traçar o paralelo, por exemplo, com essa formulação lukashiana. E se você pegar o História e Consciência de Classe, poxa, é de 1929. Nós não vivemos um momento onde a alienação é tão grande que ela é quase como se ela tivesse se tornado tão ampla que ela tomou a tudo e ela deixou de ser alienação e virou a coisa em si. De modo a que pessoas festejam extermínio, violência, estupro, etc, 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 ameaça de morte, etc, etc. O Lukács é outro irritantemente profético. Tem uma entrevista do Lukács, delicioso, no Conversas com o Lukács, daqueles 3 autores que eu esqueci os nomes agora, onde ele começa a falar assim, esse cara está falando sobre a pós-modernidade. É claro que ele está falando, mas ainda não era chamada pós-modernidade. Mas o fenômeno, um pensador, uma pensadora atenta com o tempo, sacou. Aliás, a melhor crítica à pós-modernidade que eu conheço vem antes dela e é do Lukács. Né? Vale a pena quem quiser estudar isso aí e bater, usar o Lukács como arma. Que não é uma arma, que não é uma... Né? A relação de hegemonia é uma relação pedagógica. Todas as vezes que me perguntam sobre Gramsci, eu digo, eu não conheço o Gramsci, eu tenho leituras muito marginais e periféricas, eu vou responder no Marx. E as pessoas me dizem, mas o Gramsci diz exatamente a mesma coisa. Eu falo, pois na minha leitura, o Gramsci está entre os maiores marxistas que já existiram. Ainda que eu não conheça, não é gosto nem nada, é falta de tempo. Ainda está no meu horizonte. Agora veja, o que o Gramsci está dizendo quando ele usa na hegemonia uma relação pedagógica? De certo modo, eu entendo que o Marx diz isso quando ele fala, o trabalho forma. Veja, o título Escola do Trabalho remete ao livro do Pistrac. Não é. Essa frase é do Marx. A escola do trabalho é dura, mas forja, diz o Marx. Lá, na Sagrada Família. A escola do trabalho é dura, mas forja. Ou seja, o trabalho, que na verdade é o que torna possível a vida, e todas as outras esferas da vida, portanto, também são pedagógico-formativas. Eu chamo de formação porque o termo pedagógico foi se circunscrevendo de uma escolarização exclusiva. E aí eu acabei optando por chamar de formação para tentar mostrar uma amplitude num outro conceito, embora eu tenha muito receio em criar oposições conceituais. Eu não acho que a emancipação é oposta de alienação. Não, não é por aí. Desculpa, eu comecei a falar demais, né? Então, Caio traz ao programa, e aqui está uma turma de mestrandos e doutorandos que estão iniciando seus estudos, desafios muito grandes, porque é um pesquisador que navega com todo o conforto pela obra de um importante intelectual e revolucionário que é Marx. E ele fala de muitas coisas, vai desde os manuscritos ao Capital, volta à Sagrada Família, passa pelos textos históricos e parece que isso para alguns ainda não faz muito sentido porque estão iniciando os seus estudos. Mas termina dizendo que não temos como explicar esse tempo que nós vivemos sem o auxílio de Marx. Ele é ainda o grande intelectual do século XIX que nos dá as ferramentas para entendermos os conflitos que nós vivemos, os desafios que se apresentam a nós educadores na escola e fora da escola. Então, sem receio nenhum, porque
tudo isso leva muito tempo, não é em meses que a gente apropria esses conceitos, essas teorias e essas propostas, né? Sem receio nenhum, saímos confortáveis, porque estamos no lugar certo para aprender. E isso se faz nos grupos de pesquisa, se faz nas disciplinas, se faz no estudo lá em casa, se faz com orientadores, enfim. Então, dizer assim, Caio, generosamente você, assim, quando soubemos que você vinha a Curitiba e que ia fazer uma fala lá na Federal, o professor Pedro, em contato com o Kiko, que é representante estudantil, representantes estudantes nesse conselho de pós-graduação, vamos ver se Caio tem um tempo para vir aqui falar do que ele anda estudando e aonde ele está chegando com os seus estudos. Então, da nossa parte, queremos agradecer porque você se disponibilizou, saiu correndo do aeroporto, Kiko e eu estávamos lá, deixou a companheira junto com a família que tem aqui e veio nos proporcionar essa reflexão que nos provoca a todos ao estudo. Da minha parte, Caio, quero agradecer muito e quem sabe a gente marca lá mais para frente um seminário, como nós já vínhamos falando sobre algumas obras de Marx, e aí com mais tempo possamos estudar. Mas sim, o stricto sensu é um âmbito que nos obriga a mergulhar em certos autores, nas suas obras, para vermos para além daquilo que nós víamos. Só assim somos capazes de enxergar, né, e de reconduzir as nossas ações. Então eu quero agradecer muito e, quem sabe, marcar já para um próximo encontro. Vai ser um prazer. Né?